Falamos agora do escândalo global que envolve autoridades e personalidades brasileiras chamado Pandora Papers, em referência a esse ser mitológico, Pandora, cuja caixa se abre e o mundo acaba. Documentos mostram que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possuem milhões de reais em empresas sediadas em paraísos fiscais, as chamadas offshores. Eles são apenas 2 dos mais de 300 políticos de todo o mundo que figuram em relatórios obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O Pandora Papers é a maior colaboração jornalística da história, com a participação de mais de 600 jornalistas investigativos do mundo inteiro. Foram mais de 150 veículos de comunicação. Ao longo dos últimos 2 anos, eles estudaram 12 milhões de documentos que revelaram tesouros escondidos de 35 líderes mundiais, como o rei da Jordânia, os presidentes de Ucrânia, Quênia e Equador, o primeiro-ministro da República Tcheca e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. No Brasil, participam do grupo a revista Piauí, a Agência Pública e os portais Metrópolis e Poder 360. O Pandora Papers é o maior vazamento de arquivos de paraísos fiscais já feito na história. Basicamente, são documentos vazados de 14 escritórios especializados na criação, na abertura e manutenção de offshores, que são empresas em paraísos fiscais, Só com o jornalismo colaborativo é possível dar conta de uma demanda tão grande de documentos, São quase 12 milhões de documentos no caso do Pandora Papers, e seria impraticável se um veículo só ficasse com esse material exclusivamente para si. A investigação também expôs mais de 300 políticos, empresários e artistas de 91 países que têm ou tinham offshores, empresas abertas em locais conhecidos como paraísos fiscais, que cobram pouco ou nenhum imposto e protegem o sigilo bancário do cliente. No Brasil, foram citados nos documentos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. O material divulgado neste domingo é fruto do acesso a documentos sigilosos de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de offshores. Eles revelam os verdadeiros donos de cerca de 1.000 empresas. Mais de 2/3 delas estão localizadas nas Ilhas Virgens Britânicas. Também foram identificados endereços em países como Panamá e Bahamas. O Pandora Papers é ainda maior do que o Panama Papers, investigação que em 2016 também denunciou a indústria de offshores e culminou na queda dos primeiros ministros da Islândia e do Paquistão. Segundo o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o novo material expõe uma economia obscura que beneficia os ricos e empobrece os trabalhadores em economias de todo o mundo. Esse tipo de investigação, ele fala diretamente com a missão, uma das missões do jornalismo, que é de controlar os poderosos. E quando a gente fala poderosa, a gente está falando tanto do poder político quanto do poder econômico. A gente considera que o nosso trabalho agora como jornalistas foi o de revelar, foi o de trazer à tona essas offshores, sobretudo aquelas inicialmente que têm ligação com nomes do governo. O nosso papel como jornalista, a gente acredita que está nesse sentido cumprido. Agora cabe ao Ministério Público eventualmente fazer uma provocação e a Justiça eventualmente levar adiante ou não um processo a esse respeito. Os profissionais denunciam ainda como este tipo de operação financeira invadiu a política global. Os mesmos líderes mundiais que possuem offshores em paraísos fiscais são os responsáveis pela regulamentação desse mercado nos tratados internacionais. Desde 1996, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tenta sem sucesso combater a evasão de divisas através da criação de offshores.